Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estou passando aqui para a gente compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor durante esses vídeos, essas transmissões gravadas. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem nos usado e tem falado através da sua palavra. Então hoje não é diferente. Convido a você a pegar a sua Bíblia, ainda que por um breve momento, mas para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor, tá bom? Então pega a sua Bíblia, abra ela em 1 Timóteo capítulo 2, porque nós vamos compartilhar de algo muito importante, daquilo que o Senhor Ele espera para nós, que é o bem mais precioso que nós podemos receber do Senhor, que é a sua salvação. 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4. O versículo 1, 2 e 3, o Senhor Jesus fala que nós devemos fazer orações, súplicas, deprecações pelos reis, pelas autoridades, porque isso é agradável a Ele. E no versículo 4 tem um ensinamento para nós, que diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O maior desejo de Deus para o ser humano, seja ele qual for, alguém que já se converteu, se entregou a Jesus, ou alguém que ainda não tomou a decisão, mas mesmo assim continua sendo a vontade do Senhor, é que essa pessoa alcance a salvação. Porque tudo nesse mundo nós sabemos que vai passar, tudo passa. Esses dias de quarentena nós temos visto que muita coisa pode mudar de uma hora para outra, mas uma coisa é certa: a vontade de Deus é que todo homem alcance, toda pessoa alcance a salvação. Não há desejo maior, não há propósito, obra maior do que essa para nós. Por isso que nós que se entregamos ao Senhor Jesus, nós temos que conservar isso no nosso coração. Quem ainda não se entregou, deve se entregar, conhecer esse plano da salvação, se entregar a Ele, aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e começar a buscar essa salvação, porque essa é a vontade de Deus, acima de qualquer outra coisa, para todos nós que estamos aqui nessa terra. E isso é revelado em João 3,16. Quando nós vemos aqui em João 3,16, o plano de amor, o amor de Deus revelado neste plano para nós. João capítulo 3, o versículo de número 16. Diz aqui para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o maior intuito do Senhor, quando Ele nos entregou a vida do seu Filho, que é o nosso Salvador Jesus, foi para que nós crescêssemos nele, no Senhor Jesus como nosso Salvador, encontrássemos nele o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, e assim crendo que Ele é o Filho de Deus, nós alcancemos a vida eterna, a nossa salvação. Então que você possa pôr isso como um propósito, um objetivo maior do que qualquer outro para você. Não é errado, não é que nós devemos deixar de buscar as outras bênçãos do Senhor. O Senhor tem muitas bênçãos, o Senhor tem a cura, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem a bênção para a nossa família, o Senhor tem paz, o Senhor tem alegria. Tudo isso faz parte do complemento da obra do Senhor Jesus por nós, mas o principal é a nossa salvação. E é isso que nós devemos estarmos tomando sempre o cuidado de buscarmos e de caminharmos para a nossa salvação. Todos aqueles que estão vivos têm uma certeza, que um dia vão partir. Então nós temos que nos cuidar agora. Nós não podemos deixar de falar, de prestar atenção em nossa salvação, porque está dizendo: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque essa é a vontade do Senhor, que todo homem seja salvo, e a única maneira de encontrarmos a salvação é no seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. E um exemplo disso, que deixa bem claro essa intenção do Senhor para nós, é Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Quando o rei Ezequias ele adoece, vai acontecer algo aqui que nós vamos ver e que vai nos revelar essa vontade de Deus. Isaías 38, o versículo de número 1 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só que sério. O rei Ezequias então ficou doente, adoecido, e essa doença era uma doença de morte.
E Deus manda o profeta vir de encontro com ele, só que não era para trazer a cura, ou para trazer uma palavra entre aspas de ânimo, mas era para trazer uma direção, que ele deveria colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver. Para você ver, isso mostra para nós como que Deus, antes de qualquer outra coisa, o Senhor se importa com a nossa salvação. Porque o Senhor poderia curar, poderia usar o profeta, ou usar qualquer outro meio para curar o Ezequias. Só que primeiro a palavra veio dizendo que ele deveria colocar a casa em ordem. É o que nós temos que nos analisar, nos examinar e ver como que nós estamos caminhando com o Senhor. Principalmente nesses dias de quarentena, esses dias que muitos não conseguem vir à igreja, ou até mesmo dentro de casa, muitos não têm essa liberdade de cultuar, essa liberdade de orar, de buscar a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, não podemos deixar com que o diabo roube o nosso foco, que é a nossa salvação, e continuar buscando por isso, porque se nós deixarmos nos influenciar, tem muita coisa para nos tirar da presença de Deus. Mas é isso que nós temos que entender e colocar como objetivo, a minha salvação. E não vou deixar com que nada, ninguém roube a minha salvação. Não vou deixar com que nenhuma situação nesse mundo me afaste de Deus e eu venha perder a minha salvação. Lembrando, o Senhor poderia curar o rei Ezequias. Na mesma hora podia usar o profeta, fazer uma imposição de mãos, uma oração ou qualquer outra coisa, e o profeta Ezequias ser curado na mesma hora. Porém, Deus ele estava se importando primeiramente com Ezequias. Não vai dar tempo de nós estudarmos tudo, mas dá a entender que o Ezequias estava se tornando soberbo, uma pessoa arrogante, uma pessoa que pelo seu sucesso estava esquecendo que todo aquele sucesso vinha de Deus. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque olha o que diz o versículo 3 ou 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, e disse: Ai Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Para você ver que para Ezequias tudo estava perfeito, não tinha nada dentro dele, na vida dele, que viesse desagradar a Deus, mas Deus tinha falado para ele: coloca a tua casa em ordem. Então nós temos que pedir para Deus, temos que pedir: Senhor, mostra, Senhor, me dá uma direção, ou até mesmo nós pararmos e refletirmos se nós temos colocado a casa em ordem. Se nós estamos com a casa em ordem, então é só seguir o caminho, não temos que ficar procurando erro, pecado ou acusação, porque quem acusa é o diabo. Mas se nós examinarmos e acharmos alguma coisa que devemos nos arrepender, então naquela mesma hora nós devemos se arrepender, colocar a casa em ordem, para que nós possamos ter a certeza da nossa salvação. Esses dias eu tenho comentado aqui na igreja, algo que muitos já ouviram: todo mundo quer salvação, mas nem todos querem morrer, porque tem a insegurança, a incerteza, não sabe. Mas se nós estamos com a vida em ordem, com a nossa casa em ordem, se nós entregamos ao Senhor Jesus, estamos sendo fiel a Ele em todas as coisas, não tem por que nós tememos, porque um bem maior que Deus nos trouxe e Ele nos dá é a sua salvação. Amém, Jesus? Então essa é a nossa mensagem desse vídeo, essa é a nossa mensagem de hoje. Coloque a tua casa em ordem, veja como está a sua salvação. Não brinque, como a gente diz, não brinca com a sorte. Lute pela sua salvação, busque a sua salvação, busque sim todas as bênçãos que Deus tem para você aqui nessa terra, mas nunca se esquecendo da principal, que é a salvação. Ezequias achou que estava perfeito diante de Deus, mas o profeta Jeremias diz que Deus conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Não só conhece, como Ele prova os nossos pensamentos e o nosso coração. E é aí que nós temos que ver diante de Deus, não diante do homem, mas diante de Deus, à luz da sua palavra, como que a nossa vida está. E aí, continuando aqui a nossa leitura, o versículo 4: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Está vendo só? Deus ele não queria que o Ezequias morresse, mas Deus também não queria que ele partisse sem a salvação. E às vezes isso acontece com a gente, não é uma regra, mas tem coisas que Deus não nos dá, porque Ele sabe que se nos der, nós vamos nos perder. Então nós temos que se preocupar. Mateus 6,33, a Bíblia diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então busque a salvação, busque a comunhão com o Senhor, muito mais do que a bênção, busque o abençoador, e pode ter certeza que além das bênçãos aqui nessa terra, cura, libertação, prosperidade, as portas se abrindo, a salvação da sua casa, o Senhor vai te dar o bem mais precioso, que é a sua salvação. Lembrando, Deus podia curar o Ezequias, e curou, só que só curou depois que o Ezequias se arrependeu, virou o rosto para a parede, chorou, colocou a sua casa em ordem. Aí veio a palavra, e a palavra trouxe saúde, trouxe cura para ele, e no versículo 6 ainda diz que Deus iria livrar ele da mão do rei da Síria, da mão do rei inimigo. Então o nosso Deus, Ele nos dá cura, Ele nos dá vitória, Ele nos dá bênçãos, mas principalmente, e o maior interesse é de nos dar salvação. Amém, Jesus? Então que você possa hoje, através dessa mensagem, fazer um exame pessoal, uma autoanálise, se examinar e ver como que está a sua casa. Se está tudo em ordem, mantenha ela assim. Lembrando que o Senhor diz que se a casa estiver adornada, limpa, mas se estiver vazia, o mal volta e volta com 7 piores. Mas se a casa estiver limpa, adornada, a casa estiver em ordem e cheia do Espírito Santo, da presença de Deus, pode ter certeza que não tem demônio, não tem doença, não tem enfermidade, como diz lá em Romanos capítulo 8, não tem nada que vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, para que nós pudéssemos crer, receber a vida com abundância e principalmente a salvação, tá bom? Fica com essa mensagem, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se examine hoje, analise a sua vida hoje, não importa qual é o momento que você está vendo essa mensagem, e lembre-se, o que Deus Ele quer principalmente é te dar salvação. As outras coisas Ele dá, Ele faz, porque Ele é Deus, mas primeiro é a sua salvação. Um grande abraço, fiquem na paz em nome de Jesus.